Oi, meu nome é Michele e hoje eu vou falar a história muito interessante de Santa Catarina. Santa Catarina é uma santa conhecida pelo amor pelos sacerdotes e pela devoção incondicional a Deus. Ela era foi uma santa muito celebrada. Ela é conhecida como a padroeira da Europa. Então, primeiro eu vou começar com uma frase que ela falou, que eu acho muito bonita. A frase que ela fala é: a providência divina jamais falta ao homem em nada, sob a condição de que ele a aceite. Somente estará ausente para os que se desesperam ou confiam em si mesmos. Ou seja, se você acha que você pode tudo sozinho, para que Deus, né? Então, para que Deus estaria ali se você pode fazer tudo sozinho? Ou se você se desespera. Quando a gente se desespera é porque a gente já está dizendo que a gente não está confiando em Deus, que a gente acha que Deus não vai fazer. E não é isso. A confiança em Deus é mesmo naqueles momentos de maior escuridão, de que alguma coisa que você não quer está acontecendo, a gente diga: Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe o que eu estou passando e Ele vai me ajudar de uma forma ou de outra. Então, isso é confiar na providência. Mas vamos lá para a história de Santa Catarina. Catarina Benincasa, olha que nome diferente, Benincasa, foi a 25ª, gente. Quer dizer, a mãe dela pariu 25 vezes. Mulher forte, né? 25 vezes, quer dizer, passou a vida todinha tendo filho. Ela foi a última filha dos tintueiros, Jacó Benincasa e Lapa Piangete. Ela nasceu em 1347 na cidade de Siena, na Itália. Sua família era muito querida na cidade pelo fato de ser tão numerosa. Filha de família, gente, numerosa, né? Eles ocupavam a cidade toda, 25. Tô brincando. Filha de família cristã, já aos 6 anos teve a sua primeira experiência mística, 6 anos. Ela viu o próprio Jesus vestido com vestes litúrgicas de um papa, no meio de uma grande luz e rodeado por um número infinito de santos. Olha que visão interessante. Consagrada aos 7 anos. Aos 7 anos, conforme as suas próprias palavras, ela se casou com Jesus. Ela desposou-se na presença da Virgem Maria. Depois de adulta, ela afirmava que aos 7 anos ela tinha toda a consciência do que significava aquele casamento. Mesmo vendo a vocação religiosa e mística da filha e sabendo que ela tinha desposado-se com Jesus, sua mãe insistiu em procurar um bom casamento para a filha, quando esta tinha apenas 12 anos, como era costume da época. Hoje a gente está falando de 1300, né? Naquela época, 12 anos era uma idade para casar, mesmo porque naquela época as pessoas viviam pouquíssimos anos, quer dizer, 50 anos a pessoa já está morrendo, 40 para 50. Então, 12 anos era uma idade apropriada, né? Porque as crianças lá já eram criadas para servir em casa e começa a trabalhar desde cedo. Foi antes da Revolução Industrial, foi antes de toda e qualquer revolução, foi antes de existir o protestantismo, para vocês terem uma ideia. Então a mãe dela já estava procurando com 12 anos um marido para ela. Vamos lá. Com todo jeito e delicadeza, a pequena Catarina recusou tal casamento. A recusa provocou a ira dos irmãos e irmãs e dos próprios pais. Por isso, como castigo, passaram para ela todos os trabalhos domésticos, incluindo os mais pesados. Para surpresa geral, ela suportou tudo sem murmurar, com amor no silêncio. Sua força vinha de dentro, como ela dizia. Frase de Santa Catarina de Sena. O Senhor ensinou-me a construir um quartinho no meu interior, para que eu pudesse me retirar e lá permanecer em união com Ele. Olha que bonito, quer dizer. Ela buscava um lugar onde ela pudesse ter paz, e esse único lugar que ela tinha paz era dentro dela mesma. E lá ela sentia que ela tinha união com Cristo. Muito bonito, muito bonito. Continuando. Catarina, ela tinha os cabelos longos e belos, que encantavam a todos. Nesse tempo, ela decidiu cortá-los,
deixando sua mãe bastante irritada. Seu pai, porém, certo dia percebeu que ela era escolhida de Deus ao ver quão elevados eram seus momentos de oração. Então, seus pais deram a ela o direito de decidir sobre seu futuro, que a deixou imensamente feliz. Quer dizer, ela queria cortar os cabelos justamente para não chamar a atenção dos rapazes, né? E os pais dela, percebendo essa vocação dela, como ela se entregava na oração, eles fizeram uma coisa que não era costume na época. Eles deixaram que ela decidisse pelo próprio futuro. Catarina, feliz, ingressou na Ordem Terceira Dominicana, vestindo o hábito dos leigos. Nessa situação, ela podia ainda ficar em casa. Assim, ela passou 3 anos quase reclusa e em silêncio em sua casa. Esse tempo foi de grande preparação para a missão que ela viria a abraçar. Quer dizer, ela estava no processo de se tornar uma freira, né? Ela tinha o hábito, ela vestia o hábito, que é aquela roupa que as freiras usam, mas ela vestiu o hábito dos leigos, ou seja, dos que ainda não são religiosos. E ela podia ficar em casa enquanto isso. 3 anos. Noiva de Cristo. Quando Santa Catarina de Sena completou 20 anos, teve uma outra visão de Jesus. Nossa Senhora, em muitos santos, colocou um anel de noivado em seu dedo e pediu para que ela dedicasse sua vida. Ah, não. Jesus colocou um anel de noivado em seu dedo e pediu para que ela dedicasse sua vida à renovação da igreja. Santa Catarina não mediu esforços para realizar o pedido do seu amado esposo celestial. Gente, imagina, né? Vem Jesus com o anel de noivado para casar com você. Puro amor. O começo da missão. Mas por que, né, que isso tudo é muito é, é uma imagem muito grande, porque assim, Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo, né? E nós somos parte dessa igreja também. E quando Jesus, o noivo, vem para casar conosco, ou seja, somos nós que estamos aceitando fazer parte da igreja dele. O começo da missão, vamos lá. Santa Catarina de Sena começou a oferecer todos os seus sacrifícios, jejuns e orações na intenção dos anunciadores do reino de Deus, dos pregadores. Sacrificava-se pela igreja, pelos padres, pelos religiosos, pelos missionários, pelo Papa e também por todos os inimigos e opositores, não só dela como do reino de Deus. Milhões de almas precisavam ser salvas e o reino do céu tinha que ser cada vez mais anunciado. Isso a movia, ou seja, ela rezava muito pelos religiosos e também pelos inimigos da igreja. Santa Catarina de Sena, ela era analfabeta. Ela só veio aprender a ler mais tarde, por milagre de Deus. Mesmo assim, a fama de sua sabedoria se espalhou de tal forma que as multidões, os doutores, os magistrados, os bispos, os políticos e até os reis acorriam a ela para pedir seus preciosos conselhos. Depois, bem mais tarde, quando aprendeu a ler e escrever milagrosamente, ela se dedicou a escrever inúmeras cartas e aconselhamentos. Gente, olha que maravilha, ela era uma mulher analfabeta. E mais uma coisa é o conhecimento desse mundo e outra coisa é a sabedoria de Deus. Ela era uma mulher sábia, tão sábia que até os reis procuravam ela para se aconselhar. Sabedoria não tem nada a ver com você ter conhecimento teórico de alguma coisa. Sabedoria é dada por Deus e ela tinha essa sabedoria. E esse conhecimento humano, Deus deu para ela. Ela milagrosamente aprendeu a ler e a escrever. E ela escreveu muitas cartas e aconselhamentos. Que lindas devem ser essas cartas, né? De uma mulher extremamente sábia que aconselhava os reis. Imagina como devem ser essas cartas que ela escreveu.
Em 1374, uma peste horrenda assolou a Itália. Santa Catarina de Sena mostrou então uma heróica generosidade, dedicando-se ao serviço dos doentes e pobres, ganhando inúmeras almas para Deus. Sorry, perdão. Um dia foi longo. Vamos lá. Seu amor profundo e sua dedicação admirável atraíam as pessoas. Por isso, o Papa Pio II, afirmou: ninguém se aproxima de Catarina sem tornar-se melhor. Ou seja, ela era uma moça de uma cidadezinha que não sabia ler, filha última de 25. Pela sua sabedoria admirável, ela se tornou conhecida até pelo Papa, que diz que ninguém ficava perto dela sem se tornar uma pessoa melhor. Aí eu fico me perguntando aqui, e quem se aproxima da gente? Será que se torna uma pessoa melhor? Quando uma pessoa sai de perto da gente, ela sai melhor ou ela sai pior? Ela sai se sentindo bem ou ela sai se sentindo mal? Interessante. Bom pensar sobre isso. A vida interior de Santa Catarina de Sena era tão intensa que certa vez ela ficou 80 dias sem comer nenhum alimento, ingeria somente a comunhão diária. Várias vezes aconteceu que apenas uma palavra sua curava doentes e expulsava os demônios. Uau! Com isso, a fama de sua santidade atravessou a Europa. Um grupo de padres teve que passar a acompanhar Santa Catarina de Sena em suas missões e pregações, porque as conversões eram muitas e os padres mal conseguiam confessar a todos. Em 1375, estando Catarina de Sena na cidade de Pisa, da onde tem aquela torre de Pisa, né? Ela recebeu nas mãos, nos pés e no coração as chagas, os estigmas da paixão de Cristo. Nossa! Quer dizer, ela tinha uma vida de oração muito forte, né? E era tão forte que ela conseguia expulsar demônios somente com a sua presença e falando, né? Porque o demônio realmente ele tem raiva e ele não consegue ficar na presença daqueles que estão em comunhão com Deus. E ela viajou a Europa toda visitando as pessoas, né? E os padres iam com ela para acompanhar e para confessar as pessoas. Só que era muita gente. E chegou o dia aí que ela recebeu as chagas. Santa Catarina de Sena foi um enorme furacão na igreja de sua época, época de enormes dificuldades para a igreja e para o mundo. O Papa, com efeito, encontrava-se exilado na cidade de Avignon, na França, há mais de 70 anos. Depois que milagrosamente ela aprendeu a ler e a escrever, ela escreveu uma grande quantidade de cartas endereçadas a cardeais, autoridades e governantes. Além disso, fez inúmeras viagens entre a Itália e a França, com o nobre objetivo de levar o Papa de volta para a sua sede oficial em Roma. Sim, vamos lá, continuando. A grande cruzada pela paz, empreendida por Santa Catarina de Sena, gente, para a gente ter uma ideia, isso foi em 1375. Isso foi antes do Brasil ser descoberto, gente. Meu Deus. A grande cruzada pela paz empreendida por Santa Catarina de Sena alcançou a vitória. O Papa pôde então voltar para sua verdadeira sede em Roma. A igreja se alegrava em festa. O próprio Papa que voltava, Urbano VII, falou: esta mulher nos envergonha todos nós, a coragem e a determinação desta brava mulher. Quer dizer, ele reconheceu, né, que tudo que ela fez para conseguir com que ele voltasse, quer dizer, a igreja não estava tão unida naquela época, o Papa estava exilado lá na França, e ela fez com que ele pudesse voltar a Roma. Em pouco tempo, porém, outra grande divisão rachou a igreja. 2 papas em Roma. O Papa Urbano VII, que era legítimo e que retornara da França, e o antipapa que se encontrava em Roma, chamado Clemente VII. Isso fez com que um clima de confusão e escândalo se espalhasse na igreja.
uma vez que mais uma vez, Santa Catarina de Sena entra em ação. Ela volta a Roma para acalmar o novo cisma. Cisma é divisão. Ela escreve novamente para um grande número de cartas endereçadas aos cardeais, reis e rainhas, defendendo o Papa Urbano VII e seu pontificado. Exatamente, não pode ter dois papas. Um é o papa correto, é o defendido pela igreja, é o papa que está em exercício. Este é o papa. Ele pode estar exilado, ele pode estar o que for, mas ele é o papa. E tinha o outro, que era o papa chamado Clemente VII, né? Que era contra o Urbano VII e queria assumir a função dele, já que o papa não estava em Roma, né? Aí ele quis assumir a função, mas Santa Catarina foi lá de novo defender o Papa Urbano VII. Em 1380, quando Catarina de Sena tinha apenas 33 anos, ela veio a falecer em Roma. Olha, gente, morreu nova. Morreu com a idade de Jesus. Ela estava simplesmente esgotada de tanto esforço físico, mental e espiritual em favor da igreja. No momento de sua morte, ela exclamou: "Se morrer, sabeis que morro de paixão pela igreja." Que lindo, enquanto hoje as pessoas invadem igrejas, fazem coisas horríveis, vocês não têm ideia das fotos que eu já vi de pessoas no Brasil atentando contra a igreja. E Santa Catarina morrendo de amor pela igreja, por isso ela foi uma santa. Santa Catarina foi proclamada santa em 1461. Em 1939, já agora, né, o Papa Pio XII proclamou-a padroeira da Itália, juntamente com São Francisco de Assis. Em 1968, ela foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. Gente, quando a pessoa é doutora, não quer dizer que ela fez um doutorado, significa que ela tem tanto conhecimento, tanta sabedoria que enriquecem a igreja, que ela é uma doutora da igreja. Que os conhecimentos daquela pessoa não podem ser perdidos, porque são muito valiosos. É aquela sabedoria. Pois bem, as pregações e os escritos de Santa Catarina formam um dos maiores tesouros de sabedoria espirituais de todos os tempos. Uma frase aqui para terminar essa história. A paciência vos tornará perseverantes até a morte, que aceitareis com muita humildade, pois o sangue de Cristo iluminará a vossa inteligência com a verdade. Deus quer apenas a nossa santificação, dado que nos ama inegavelmente. Ela aqui terminou dizendo, né, que tudo que Deus quer é que nós busquemos a santidade. Por quê? Porque estaremos ao lado dele. Porque Deus é santo. É a única coisa que ele quer, que nós busquemos a santidade. E que a gente aceite com vontade tudo que nos acontece. Porque é Cristo que cuida de nós, né? Muito lindo. Então, se você aí está buscando um livro para ler, busque aí os livros de Santa Catarina de Sena. Dizem que ela tem cartas maravilhosas. Vou procurar também.